a gente recebeu uma pergunta que é assim: quem é a mulher descrita no Apocalipse capítulo 12? E aí, irmã Sara? Bom, muito obrigada a você que enviou essa pergunta tão indicativa de que existe um estudo profundo aí do livro das profecias finais. É isso mesmo, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, somos convidados permanentemente a estudar em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Lembramos sempre aqui da ordem suprema do Cristo de Deus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Este ensinamento espiritualmente revolucionário de Jesus está em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E assim, à luz deste amor divino, à luz da verdade celeste, da espiritualidade ecumênica, nós vamos ao capítulo 12 do Apocalipse Redentor de Jesus, em que encontramos uma passagem fortíssima: a mulher e o dragão. A pergunta da nossa audiência vai na direção de entender este símbolo tão especial do Apocalipse em relação à mulher, que especificamente nós vamos apresentar aqui, está descrita nos versículos 1º, 2º e 5º. Nós temos assim o evangelista João, evangelista profeta, como sempre nos ensina o irmão Paiva, pois teve a oportunidade de ver por antecipação esses acontecimentos por meio da revelação profética do Apocalipse do Cristo. Ele narra o seguinte, no versículo 1º do capítulo 12. Passagem à mulher e o dragão. E ele diz: então apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E mais à frente, no versículo 5, e ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Imediatamente, com essa descrição, nos vem à mente Maria Santíssima, a mãe de Jesus, aqui representada no Apocalipse Redentor do Cristo de Deus, como essa mulher revestida de autoridade celeste, vestida do sol. O irmão Paiva nos explica, à luz da própria mensagem do Cristo de Deus, à luz do cristianismo do Cristo, que é o cristianismo que nos liberta espiritualmente a partir da mensagem redentora de Jesus para todas as almas. Com a lua debaixo dos pés, também o irmão Paiva, ao explicar sobre essa passagem em suas aulas do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, ressalta o sofrimento, o sacrifício, o martírio enfrentado pela mãe de Jesus, e aí também por tantas mulheres de boa vontade que seguem o seu exemplo e o exemplo do próprio Divino Mestre, vencendo as suas lutas, as suas dores. E com essa coroa de 12 estrelas na cabeça, e esse símbolo pode representar muitos elementos, inclusive os 12 apóstolos, representando essa sequência, essa vivência da mensagem redentora de Jesus pela eternidade, os 12 meses do ano, essa constância no testemunho ao Senhor da paz, na fidelidade ao Pai Celestial, Deus, Mãe, Pai de todos nós. E achando-se grávida, quer dizer, gestando essa mensagem espiritualmente libertária que o próprio Cristo de Deus personifica em sua primeira vinda visível ao planeta Terra e que grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Sobre isso nos fala o irmão Paiva nessa publicação que foi lançada no 51º Congresso Ecumênico das Mães de Boa Vontade, Jesus e as Mães da Terra e do Céu, essa terceira revista da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, Divino Estadista. E o irmão Paiva nos fala realmente desse exemplo, justamente desse exemplo de Maria Santíssima, Mãe Universal da Humanidade, como assim carinhosamente, respeitosamente a chamamos na religião do terceiro milênio. Aqui no subtítulo A Mãe de Jesus jamais foi uma mulher frágil, nas páginas 41 e 42, vamos trazer trechos aqui, e isso está publicado dentro do artigo Maria Santíssima e a Força da Mulher de Boa Vontade, parte 2. E o irmão Paiva, então, líder espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vem trazendo a anunciação do nascimento de Jesus, essa passagem bíblica que está nos relatos do evangelista Lucas, e ele fala
a respeito da situação de Maria Santíssima nessa missão de abrigar o Senhor da Paz em sua primeira vinda visível ao planeta Terra como sua mãe, a mãe de Jesus. E ele diz assim: pensemos na situação dela. Era virgem, prometida ao seu noivo José, e de repente aparece grávida. Imaginaram as ofensas e os julgamentos precipitados de que fora vítima? Olha o Apocalipse do Cristo de Deus nos revelando justamente isso. O irmão Paiva, com a sua sensibilidade e o seu profundo estudo das profecias, vem nos trazendo aqui esse aprofundamento. E ele prossegue: já tinham refletido sobre isso? Muitos nem se lembram, pois ficam com toda a razão entusiasmados pelo fenômeno espiritual que é realmente deslumbrante, ser mãe de Jesus. Que coisa maravilhosa! Entretanto, se esquecem por vezes do drama pessoal daquela mulher fortíssima. Quantas pessoas lhe viraram o rosto, hein? E depois ficaram arrependidíssimas, se não na terra, pelo menos quando retornaram ao mundo da verdade. Porque afinal, ela estava cumprindo uma missão vinda de Deus. Então essa história de apresentarem Maria como uma mulher frágil não tem sentido algum, sobretudo considerando o contexto histórico de sua época. Frágil? Como? Ela arrostou um escândalo, enfrentou ser mal vista e suportou todo o preconceito daquela sociedade. Contudo, vencendo todas as tribulações, ressoa até hoje como exemplo de fortaleza a sua resoluta decisão de servir. E aqui o irmão Paiva registra essas palavras do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 38, no Cântico de Maria, em que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim de acordo com as tuas palavras. E assim ocorreu, prossegue o irmão Paiva, Maria deu à luz o Salvador do mundo. Com esse testemunho, proferido com sublime entendimento de seu apostolado maternal, a Santíssima Virgem entrelaçou seu destino ao de seu filho, iniciando uma jornada de abnegação e resistência inigualáveis. Desde a anunciação do arcanjo Gabriel, seu coração se encheu de fidelidade e júbilo, acolhendo a missão que lhe fora confiada. Com essa conclusão do irmão Paiva na página 43, nós temos aqui realmente essa resposta em relação a quem é a mulher do capítulo 12 do Apocalipse Redentor de Jesus. É Maria Santíssima, mulher forte, que venceu os embates de uma vida de muitos desafios inimagináveis, culminando no desafio maior de ver Jesus crucificado e não sair do pé da cruz, permanecer com o Senhor da Paz para além do fim, testemunhar também o grande feito de sua ressurreição, porque Jesus vive, ressuscitou e mostrou para Maria Santíssima e para todos nós que não há desamparo nas leis de Deus, quando nos propomos a viver com essa entrega bendita em prol da humanidade. E o exemplo de Maria Santíssima, que vence todas essas lutas, que é perseguida pelo dragão, mas que tem, conforme nos revela o Apocalipse Redentor do Divino Mestre, o amparo celeste a seu favor, não fica desamparada, como não ficam desamparadas as mães de boa vontade, as mulheres na terra e no céu, vencendo as suas lutas, testemunhando Jesus. E o irmão Paiva, no livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Tiatira, esse volume 4 também da publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, no subtítulo A Alma da Humanidade, na página 257, fala para nós a respeito do papel da mulher de boa vontade, que é inspirada por essa mulher do Apocalipse Redentor de Jesus, que, conforme nos revela o irmão Paiva, representa toda a grandeza feminina que habita o universo. Quando o irmão Paiva comenta a respeito dessa simbologia profética, ele fala sobre isso. A mulher representada nessa grandeza espiritual tão extraordinária, como estão aí as mulheres legionárias, sempre reforçamos aqui, dando o seu testemunho em Jesus, com as suas ações diárias de esclarecimento e conforto espiritual na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Sobre o papel da mulher de boa vontade, o irmão Paiva traz aqui nessa página 257 que nós leremos, no subtítulo A Alma da Humanidade, dizendo assim: o papel da mulher é essencial para a sobrevivência dos povos,
como é essencial para a sobrevivência do cristianismo do Cristo o testemunho de Maria Santíssima nessa simbologia da passagem que nós hoje estamos entendendo à luz da espiritualidade ecumênica do Apocalipse Redentor de Jesus. E o irmão Paiva prossegue: mãe, esposa, irmã, amiga, trabalhadora, chefe de família, líder, é presença indispensável e conselheira. Por isso as sociedades que a deprimem o fazem a si mesmas. A mulher de entendimento esclarecido torna o elo familiar forte e a comunidade grande, moral, respeitada e unida. Sua ação é tão importante que, mesmo com todas as obstruções da cultura machista, nenhuma organização que queira sobreviver, seja ela religiosa, política, filosófica, científica, empresarial ou familiar, pode abrir mão de seu apoio. Extraordinária lição do irmão Paiva, que nós tenhamos essa postura de defender também a mulher de boa vontade, conforme nós vemos no Apocalipse Redentor de Jesus, a partir desse testemunho de Maria Santíssima na passagem A Mulher e o Dragão, a mulher vencendo e sendo amparada. Sigamos o exemplo de Jesus, também fazendo com que a sua mensagem viva nos corações de boa vontade e assim liberte o espírito eterno do ser humano em qualquer que seja a sua atuação, o seu papel social, o seu desenvolvimento em sociedade. Mas tenhamos essa coragem de lutar, inclusive contra o dragão, que pode ser muitas vezes essa cultura machista, a cultura da exclusão, a cultura do desrespeito, para que nós tenhamos também essa coragem que Maria Santíssima apresentou, sendo esse exemplo de mulher forte para todas as pessoas, não apenas para as mulheres, como também para os homens de boa vontade, os jovens legionários, os jovens de boa vontade, um exemplo a ser seguido, como nos reforça ainda mais o Apocalipse Redentor de Jesus. Adorei, muito bom a gente se esclarecer espiritualmente, isso é consciência espiritual. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que angustia o seu coração, quer conversar com a gente, quer ter esse esclarecimento? Pode mandar a sua pergunta para o 99801-1242, DDD 11, ou até nos comentários aqui no YouTube ou desse vídeo. Quer ver essas informações novamente, outras dúvidas sendo respondidas? Você pode acessar o nosso canal da Boa Vontade TV no YouTube. A gente se despede com essa saudação de paz. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.